No Antigo Testamento, há numerosas aplicações da lei da antiguidade ou da lei da antecedência. Essa lei permeia toda a Bíblia, toda a Escritura. Todas as genealogias da Bíblia querem provar a mesma coisa: a origem antiga das famílias, a origem antiga das instituições. Então, nessa mesma linha de raciocínio, o valor dos santuários, por exemplo, depende de sua antiguidade. São essas coisas, esses elementos que estão permeando a Escritura que vamos estudar nesse vídeo. Então já mete a mão no like, já deixa o like aí para não esquecer no final. Comente quando tiver de comentar e se não for inscrito, se inscreva no canal que vai ser de bom proveito para você. Então, olhando essa linha de raciocínio, o valor dos santuários, por exemplo, depende da sua antiguidade. O templo e o culto de Betel se remetem a Jacó. Gênesis, Bereshit, capítulo 28, versículo 10 a 22. Ali está o templo inicial, o culto inicial, ali com Jacó, em Betel. Só que Jerusalém está de modo um pouco velado na época de Abraão. Bereshit 22, 1 a 19, principalmente os versículos 22, o capítulo 22, versículo 14, por exemplo, também tem essa menção um pouquinho velada na época de Abraão. Então, por esse motivo, o culto de Jerusalém é superior ao de Betel. Sempre a Escritura tenta mostrar uma proeminência de algo anterior. Existe uma pequena nota, por exemplo, inserida em Bamidbar, Números, capítulo 13, versículo 22. E a nota, você lendo o texto, tem uma nota lá no próprio texto dizendo: Hebrom foi construída 7 anos antes de Tanis, ou em outras versões tem outro nome, do Egito. Hebrom foi construída antes de Tanis, do Egito. Isso é a Escritura, o escritor querendo mostrar a antiguidade de Hebrom. E isso mostra a tentativa de mostrar a superioridade de Hebrom sobre a grande cidade egípcia. O direito de primogenitura também se insere nessa categoria. Em virtude desse direito, a sabedoria, por exemplo, reivindica uma superioridade sobre todas as criaturas por ter sido gerada antes. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Quando a pessoa lá, o escritor, diz que a sabedoria foi criada antes, ele está dando superioridade à sabedoria. Essa forma literária de escrever é quase que imperceptível. Nós lemos várias e várias passagens que fazem comparação a datações de algo que foi criado. Isso é a Escritura mostrando qual é a importância da antiguidade em qualquer que seja a construção do ser humano, da família, genealogia, templo, culto, tudo tem um comparativo de antiguidade. Você já tinha percebido isso? Até mesmo a afirmação feita em Isaías 41, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 6, falando a respeito do Eterno: eu sou o último, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último. Até essa expressão reflete essa forma literária presente na Escritura. No Pentateuco, por exemplo, a situação não é diferente.
A lei da antiguidade permite explicar vários fenômenos. Por exemplo, a construção do templo, ou a construção da tenda, a tenda do encontro, e as instituições cultuais remontam ao período da permanência no deserto. Então isso é a escritura mostrando, olha, essa questão de tenda é desde o deserto. Está dando importância àquilo que é mais antigo. Ou seja, há uma época que é muito anterior ao templo de Salomão. Então a Escritura faz questão de mostrar, toda vez que é instituída alguma coisa, a Escritura faz questão de mostrar, olha, isso não é novo, já tinha, foi construído em tal época, em tal lugar, sempre vai remontar a algo antigo, diferente das pessoas hoje, que inovações absurdas e contrárias até à Escritura têm mais importância do que estudar o que é antigo. O objetivo é mostrar o valor dessas instituições. O templo, por exemplo, construído por Salomão, foi destruído pelo exército babilônico em 586, antes da Era Comum. No entanto, de acordo com os textos do Pentateuco, chamado Pentateuco, o culto era mais antigo do que a monarquia. E, portanto, não foi anulado. O culto não foi anulado pela catástrofe do exílio. É um absurdo que alguns dizem assim, chegam para mim, chegam para outros também, você é judeu? Sou. Como é que você vai praticar a Torá, se a Torá era praticada no templo? Então, como é que você vai fazer a imolação, se a imolação era feita no templo? O Pentateuco, a Escritura, deixa bem claro que o culto ou as reuniões não tem a ver com o templo. O culto, as reuniões e todas as demais coisas já existiam antes do templo. A Torá não dependia do templo, a Torá não depende do templo. O templo foi uma coisa que veio no coração de Davi e ele queria fazer, fez a planta, Salomão fez. Depois o templo foi destruído. Então foi tudo destruído? Não, isso é para pensar. Isso quer dizer que quando foi feito o templo de Salomão, então antes não existia, por exemplo, o dízimo? Ninguém dava dízimo porque não existia o templo? Então ninguém praticava a Torá porque não existia o templo? Para e raciocina. Essa mesma regra vale para todas as outras instituições religiosas ou civis de Israel. Estou falando sempre em relação à Bíblia. O essencial da Constituição, preste bem atenção, o essencial da Constituição jurídica de Israel provém de onde? Provém da época mosaica e não da monarquia davídica. Não provém de monarquia davídica, e sim da época mosaica. Depois do fracasso, entre aspas, da monarquia, deseja-se encontrar outro alicerce para reconstruir a comunidade de Israel. Uma base mais sólida, ou seja, mais antiga. Por esse motivo, passou-se de Davi para Moshe. David para Moshe. Mas se Moisés, é anterior à monarquia, então esta última, a monarquia, está submetida à lei de Moshe, entre aspas, e será julgada pela lei de Moshe. Então qualquer constituição, qualquer tipo de culto, qualquer tipo de coisa que foi constituída a partir da monarquia, segundo esse conceito bíblico que está permeado nas escrituras, nas entrelinhas, qualquer que seja a coisa está submetida a uma instituição que já havia antes, nesse caso, a instituição mosaica. Isso está permeando toda a Escritura. Você tem que sempre estudar ou ler as Escrituras observando os pormenores, o porquê que sempre tem uma relação com algo mais antigo.
Israel, e antes de tudo seus chefes religiosos e seu grau de inteligência, né, tiveram de responder a um terrível desafio das nações que tinham conseguido conquistar o país, destruindo tudo que tinham de mais sagrado, suas instituições religiosas, vamos chamá-las assim, suas instituições políticas, o templo, a monarquia. Então era indispensável poder demonstrar que o Deus de Israel não era inferior às poderosas divindades dos vencedores. E nessa época surgem várias literaturas mostrando isso, mostrando a antiguidade do Deus de Israel. Como a superioridade depende em grande parte da antiguidade, então era necessário, era preciso demonstrar que o Deus de Israel era muito antigo. Nesse contexto, compreende-se melhor, por exemplo, a oportunidade de ter algumas narrativas sobre a criação do mundo. Não se tinham narrativas somente do Gênesis, do Breshit. Surgiram várias e várias narrativas, nos quais o único artesão do universo é o Deus de Israel. De fato, uma pergunta agora surge imediatamente. Israel inventou um Deus criador para poder salvar as aparências diante dos povos da Mesopotâmia, que tinham relatos semelhantes? Por exemplo, o de Enuma Elish. A Mesopotâmia tinha um relato de Enuma Elish. Está disponível aí no Google, em tudo quanto é lugar. Será que Israel inventou então um Deus para que fosse mais antigo do que o texto apresentado por Enuma Elish e assim ser considerado como superior? É preciso distinguir dois aspectos diferentes. De um lado, existe a fé de Israel com todas as suas potencialidades. De outro lado, temos as exigências da história. A fé de Israel se expressa não no mundo abstrato e distante das experiências traumáticas da história, não. Ao contrário, a fé de Israel sempre se expressou respondendo aos desafios dos acontecimentos. Ou seja, era uma fé prática, uma fé de fato, uma fé palpável, visível, uma fé que se manifestava durante os acontecimentos da história. Por exemplo, é um dado de fato que a fé num único Deus, Criador do Universo, se exprime pela primeira vez de modo excessivamente forte e sem ambiguidades em Isaías, capítulo 40, versículo 55. Você pode ler na Escritura. Há alguns elementos dessa fé em outros textos mais antigos, mas na época pós-exílica, antes dessa época, na verdade, não tinha sido necessário expressar desse modo a fé no único Deus. Porque não tinha acontecido nada na história de Israel que fosse necessário se expressar dessa forma. Aí vem o exílio. Como a fé de Israel de fato, é histórica, é palpável, então agora no exílio surgiu a necessidade de provar, entre aspas, não para eles, mas para demonstrar através de literaturas que o Deus de Israel era mais antigo, por isso mais importante. Trata-se de um aprofundamento da fé e não de uma invenção. A fé de Israel é muito antes do exílio. Contrário ao que muitos dizem, que quando chegou no exílio, então Israel criou um Deus. Não, existem esses relatos antes do exílio. Mas agora haveria uma necessidade muito forte de provar isso. Israel reconheceu no seu Deus, o único Criador do universo. Ele não inventou um novo Deus. Era indispensável afirmar que o Deus de Israel
era o Criador do universo e não apenas uma divindade local. Como alguns hoje querem colocar, insistem em colocar que o Deus de Israel era uma divindade local. Porque precisamente como divindade local, o Deus de Israel teria fracassado na missão que deveria ter cumprido: salvar o seu povo dos próprios inimigos. Se o Deus de Israel fosse uma divindade local, ele então fracassou, porque ele não teria podido proteger o seu próprio povo. O Deus de Israel torna-se assim o Deus do universo, que governa todas as nações. E isso foi apresentado com muita ênfase na época do exílio, porque era uma necessidade histórica. O profeta Jeremias, por exemplo, afirma que o Deus de Israel declarou guerra ao seu povo. Ele conduz o exército dos babilônios contra a sua própria cidade, contra Jerusalém. São as afirmações de Jeremias. Se Deus guiou o exército dos inimigos, então é Ele quem decide a derrota deles. É Ele quem introduz Ciro, por exemplo, no cenário internacional para permitir que seu povo retorne à sua terra, como afirma o texto de Isaías 45. Então, quando essa literatura é apresentada na época exílica, fica provado por A mais B que Deus de Israel é o Deus do universo. Então, a literatura de Israel, a literatura bíblica, ela tem várias formas de ser interpretadas de acordo com o que está acontecendo na história. Não tem como uma literatura como o Terrilim, ou o Salmo, ser o mesmo teor da literatura de um Isaías, de um Jeremias. Que, por sua vez, não tem como ser o mesmo tipo de literatura de um Devarim, de um Breshit. Por que Moshe teria a necessidade de provar que o Deus de Israel é o Deus do universo, provar mesmo, se ele vivo guerreia as guerras de Israel e não foram tomados por ninguém? Não teria essa necessidade. Mas quando chega a época pós-exílica, a época exílica, na verdade, surgem aí diversas literaturas que visam provar isso, pela antiguidade, que o Deus de Israel é o Deus do universo. Então, a partir de agora, toda vez que vocês lerem a Escritura, percebam se o versículo que você está lendo não é uma alusão a algo mais antigo. Aí você vai parar naquele versículo e vai confirmar a superioridade do Deus de Israel, de um culto, de uma reunião, de uma instituição, de uma genealogia, de um patriarca, enfim. São literaturas, são frases, são anotações com expresso propósito de provar isso. A superioridade de algo mais antigo em relação a algo mais novo. A instituição da monarquia jamais será superior à instituição da lei na época de Moshe. A lei não foi instituída na época de Moshe, não. Mas o clímax do povo foi na época de Moshe. Aquela época jamais será superada por outra. Quase entrando em outro assunto aqui, mas vamos deixar para outro vídeo. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Meus sinceros agradecimentos pela sua visualização. Um forte abraço. Vou deixar aqui um vídeo como sugestão. Moshe, plágio de Sargão de Akkad. Assiste esse vídeo, é muito importante. E voltaremos nos próximos vídeos. Enquanto você vai assistir, eu vou fazendo outro vídeo lá e nos encontraremos. É isso que eu falo em quase todos os vídeos. Não deixe de se inscrever no canal se não for inscrito e de deixar o seu like se não deixou no início do vídeo, tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Voltaremos nos próximos episódios. Shalom.